Olá pessoal, eu gostaria de deixar essa pequena introdução ao vídeo dessa aula porque eu tive um problema de captação de imagem na questão a licença do software que faz a gravação. Então, para não deixar aquela marca d'água horrível, eu tirei o vídeo, deixei só o áudio e com uma imagem tampão. O áudio tem ali as suas dificuldades, mas tá um pouco melhor também do que a aula passada, né? Mas eu peço que você colabore, né? E releve essas dificuldades, né? Por causa do valor do conteúdo das aulas, né? Você vai ver que as aulas têm um conteúdo, né, bem um pouco mais denso do que geralmente você vê por aí, né? Além de fazer toda a adaptação e a contextualização para os dias de hoje. Então, eu peço a você que me conhece, por favor, se inscreva no canal, né, curta os vídeos para que ele suba na relevância e mais pessoas possam ver. Se você gostar da aula, compartilhe com seus amigos, pessoas que de repente você, sabe, né, que o Espírito Santo te tocar para que você compartilhe e fale, assiste essa aula, tenho certeza que vai ajudar. Eu estou fazendo isso como uma missão, não tem interesse financeiro algum, entendeu? Para que as pessoas possam receber essa palavra, receber a verdade, o Evangelho, entendeu? Ter a sua fé avivada e poder caminhar com Jesus Cristo nesses tempos tão difíceis que se aproximam. Então eu peço para você, né, que nos ajude aí, né, no começo desse canal, e assim que eu tiver aí o número de inscritos suficiente, eu irei fazer lives também com esses estudos, tá bom? Então Deus abençoe você, entendeu? E boas aulas, bom estudo. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, meu Deus, consagrar este tempo, meu Deus, de aula diante do Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa me guiar, me dirigir, meu Deus, para que eu possa falar, meu Deus, a verdade e aquilo que o Senhor deseja que eu fale, meu Deus, que seja um canal de distribuição, Senhor, da Sua palavra. Meu Pai, em nome de Senhor Jesus Cristo, repreende toda e qualquer ação do inimigo para tentar impedir, Jesus, essa aula de acontecer. Eu sei, meu Deus, que, meu Pai, lidar com o estudo do livro de Apocalipse é você mexer, meu Deus, entrar em batalha espiritual, Senhor, e em nome de Jesus Cristo, todo levante do inimigo seja repreendido agora, e que o Senhor possa falar nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, fale nos corações, meu Deus, da minha família, meu Pai, e que todos possam compreender com profundidade todas as coisas que forem faladas nessa aula. Nós te louvamos, te agradecemos, toma nas tuas mãos as nossas vidas, o nosso conhecimento, nossos estudos, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, gente? Todo mundo aí? Amém. Jo e Laura, tudo bem? Amém. Tá bom. Vamos lá. Bem, gente, hoje a gente vai começar, vai estudar o livro, a carta da igreja de Sardes, né, dando continuidade no estudo do livro do Apocalipse. Está lá em Apocalipse 3, versículo 1. Eu vou dar prosseguimento na aula, tá? E vocês vão pegando aí na medida do possível. Mas é importante que todos vocês prestem muita atenção, tá, nessa carta, porque ela, depois, quando chegar na parte da interpretação histórica, você vai ver que ela fala muito, muito mesmo com os protestantes, entendeu?
E, e é uma, vamos dizer, uma cajadada muito forte de Jesus para com a gente. É um alerta muito grave. Então, vamos lá, tá? A carta, eu vou ler de novo, tá? 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Você vê que Jesus já começa a carta com uma grande advertência, né? A característica que Jesus se apresenta à igreja de Sardes é de Todo-Poderoso, porque se a gente ler lá, né, relembrando as características do Jesus Rei, do Jesus glorificado, que nos é apresentado lá em Apocalipse, no capítulo 1, tá? Essa parte está lá no Apocalipse 1:4, tá? E onde ele fala que ele possui esses 7 espíritos. E o que é esses 7 espíritos? Os 7 espíritos, o número 7 na Bíblia, nas Escrituras, significa totalidade. Por quê? Em 7 dias Deus criou todas as coisas. Né? Lembra lá em Gênesis? Né? Foi em 7 dias. Então, sempre que há o número 7 na Bíblia, ainda mais no livro de Apocalipse, que é um livro todo cifrado, né? Uma simbologia muito forte, né? A escrita apocalíptica, ela é uma escrita, é um modo literário, é uma forma de se escrever, entendeu? Então, todas as... Né, na Bíblia, ela existe, ela está presente no livro de Apocalipse e no livro de Daniel. Por isso que uma das lições de casa foi falar para vocês lerem o livro de Daniel, para que vocês pudessem ver o Apocalipse, considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Então tá, esses 7 espíritos nada mais é do que a forma como o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, né, se manifestou e se apresentou e trabalha para cada igreja, em cada era da igreja. Amém? Então, nada mais significa exatamente o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Né? E aquele que tem tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos de cada igreja. Estrela na Bíblia geralmente simboliza anjo, né? Esse anjo pode ser os anjos de Deus, os anjos que são espíritos ministradores a serviço daqueles que o amam, né, a serviço de Deus, e também pode ter o significado de o enviado, aquele que vai em nome de Deus, o ângelos, que também pode simbolizar homens lideranças, né, ministros de Deus. Nesse contexto aqui, né, ele está mais próximo exatamente desses líderes da igreja, porque Jesus escreve João escreve dirigindo a esses anjos. A esses anjos, na verdade, a esses líderes. Por quê? Porque não teria por que João escrever uma carta para anjo a serviço de Deus, se é os anjos que trabalham, né, a serviço da igreja e de Deus. Então, vocês estão me entendendo? Eu estou relembrando aí um pouco da aula passada. Então, vamos lá. Então, essa forma
na qual Jesus se apresenta é uma forma do Deus Todo-Poderoso, o Messias Todo-Poderoso, que tem controle sobre o Espírito Santo presente no nosso tempo e sobre a igreja total, a igreja desde a igreja primitiva até os nossos dias. É Deus, é Ele que tem o controle sobre todas as coisas. Está nas mãos dele. Tá? Essa igreja de Sardes, ela é localizada na cidade de Sardes, e essa cidade é uma cidade que vivia, vamos dizer assim, na nostalgia. Ela tinha sido uma cidade muito rica, muito poderosa, mais ou menos por volta dos anos 700 antes de Cristo, entendeu? 700 anos antes de Cristo, mais ou menos parelho com a escrita do livro de Daniel, mas é importante que vocês se atentem aos detalhes, tá? Cada detalhe tem um significado incrível. E durante esse 700, no início aí da glória da cidade de Sardes, ela foi protagonizada por um rei chamado Giges, que os judeus o chamavam de Gog. Esse Gog é exatamente o reino, se atente, do inimigo que há profecias tanto no Antigo Testamento quanto aqui em Apocalipse, é o reino que enfrentará a Jesus no confronto final. Então, isso está lá em Ezequiel 38, 18 a 23. E Apocalipse 27, 10. Tá? Depois, se vocês quiserem, vocês leiam, tá? Essa parte onde fala que haverá um confronto de Gog, de Magog, para com os judeus, para com o povo de Deus, não necessariamente os judeus, mas para com o povo de Deus, que no Antigo Testamento é visto como o Israel, e no Apocalipse com a igreja. Ou seja, na verdade, a igreja de Deus é a igreja da história. Ela não se inicia também, ela conta com o povo de Israel, o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, entendeu? Que serviu ao Senhor com o propósito de trazer ao mundo o Messias. Então, esse povo embarca também ao povo de Israel. Os fiéis a Jesus, lógico, né? Então tá. Então, Sardes viveu um tempo de glória, de áurea, mas que com o passar dos séculos viveu uma decadência. Então, os cidadãos viviam uma certa nostalgia. Um dia eles eram pomposos, né? Eles tinham lá uma certa história, se vangloriavam dessa história, mas que no atual contexto do Apocalipse, na qual João estava escrevendo, tinha perdido esse tempo. Eles eram decadentes. E então isso se manifesta de certa forma na igreja de Sardes também, porque vamos lá no texto de Apocalipse de novo. Jesus diz: conheço as tuas obras, que tem nomes, que tens nome de que vives e está morto. Sardes significa o que era.
Ele era, mas não é mais. Até aí tudo bem, gente? Estão conseguindo me acompanhar? Beleza. Então, a igreja, ela começou bem e praticamente hoje, naquele momento da história, estava praticamente morta. Nós vamos continuar lendo e vocês vão entender. No versículo 2 agora, 3:2, diz assim: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. De novo, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Olha isso. Jesus afirma que a igreja só não morreu ainda porque existem alguns poucos cristãos autênticos. Alguns poucos. Então ele diz, olha, esses poucos vigia, se consolida, porque o restante eu não vejo nenhuma boa obra na presença de Deus. Ou seja, ele se corrompeu de forma completa. Então, mas por quê? Vamos relembrar um pouco das antigas cartas. Na igreja de Pérgamo, a igreja se misturou, certo? Com o sistema mundano. Na igreja de Tiatira, além de se misturar, ele já estava prostituída por Jezabel. Completamente a parte dessa igreja que se misturou já estava completamente envolvida com os rituais de Jezabel. E aqui em Pérgamo, ela praticamente já morreu. Mas, veja só, praticamente, ela não morreu. Por quê? Porque ainda existem os remanescentes. É o que eu sempre tenho falado para vocês. Sempre há os remanescentes. Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Não. Não, né? Então tá bom. Não, tranquilo. Então tá. Vamos lá, no versículo 3. Continuando. Lembre-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, Jesus dá o recado, mostra o nível de corrupção, o nível da forma como eles estão corrompidos, e aí ele traz o remédio. E o remédio não tem como ser diferente. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ou seja, era necessário que a igreja voltasse aos ensinamentos dos primeiros cristãos, dos apóstolos, dos primeiros mestres da igreja, para poder se arrepender. Porque nessa altura eles já tinham perdido completamente a noção do que estava acontecendo. Então era necessário se lembrar do que eles tinham recebido e do que eles tinham ouvido e se arrepender.
Porque caso contrário, se eles não vigiarem, eles não vão perceber os sinais que Jesus disse que iria dar antes da sua volta. Ele viria como, vamos lá, no versículo Apocalipse 3, versículo 3, continuando a leitura. Lembre-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ou seja, eles vão estar eles estão tão aéreos, tão à parte das coisas de Deus, tão frios, tão separados, que nem mesmo os sinais da volta de Jesus eles perceberiam. Então, era uma igreja que já estava insensibilizada, era indiferente e era altiva. Né? Esses sinais da volta do Senhor está lá em Mateus 24. Como a gente já estudou em outros estudos nossos, tá? E em 1 Tessalonicenses. Lembra que eu mandei vocês lerem 1 Tessalonicenses? 5, né? Mas quem quiser, já está dado aí mais um livro. Leia 1 Tessalonicenses inteiro, tá? Então veja só. Só os cristãos autênticos e que estão ali conectados na videira é que vão perceber a proximidade da volta do Senhor Jesus. Certo. Amém? Porque senão eles vão o cristão amalgamado, o aparente, que tem a aparência, mas que na essência não é, ele simplesmente vai passar pelos eventos e pelos acontecimentos e, sabe, como uma coisa normal. E isso a gente vê muito nos dias de hoje. Né? A gente vê tanto aqueles que até são histriônicos, né, que ficam o tempo todo ali se atentando às coisas e os sinais e a vinda, e como a gente já estudou em aulas antigas, já falei dos malucos que fica tentando prever a volta do Senhor, né, que isso não se deve fazer de jeito nenhum, porque vai errar. Agora, tem também aqueles que são indiferentes e altivos. Por quê? Porque já são insensibilizados, já perderam a sensibilidade do que Deus está fazendo na história. Da forma como a história vem se corrompendo e as coisas vêm acontecendo ao ponto de começarem as dores de parto. E essas dores de parto vão diminuindo. O tempo, o intervalo entre essas dores, as mulheres que estão aí, todas elas já, que está aqui presente na nossa live, já tiveram filhos e elas sabem muito bem o que significa essas dores de parto. As contrações começam de forma bem leves, bem espaçadas, e elas depois, com o tempo, elas vão aumentando o nível da dor, o tamanho da dor e o espaço entre os acontecimentos. E é exatamente isso que a gente está vendo que está acontecendo. Você olha para as coisas que estão acontecendo no mundo hoje e você vê que coisas que aconteciam
de tempos em tempos, terremotos, vulcões, tsunamis, catástrofes, pragas, aconteciam de um tempo espaçado, sabe, que demoravam décadas, séculos, décadas. Mas hoje, a gente está vendo que, se você pega nos últimos 10 anos, as coisas estão acontecendo numa sucessão muito rápida. É ou não é? Eu estou mentindo? Eu acho que isso é perceptível para todo mundo. Todo mundo está vendo. E ainda mais hoje, no contexto no qual nós estamos, tentando sair de uma pandemia mundial. Todo mundo em casa. Para você sair na rua, você precisa usar uma focinheira, né? Aquela máscara horrível que não tem quem goste de usar aquilo, sufocante. Você precisa, mal dá para respirar com aquele troço. E para você ir na padaria, entendeu? Se você não tiver com a máscara, você não entra na padaria. Você não entra em lugar nenhum. Olha o nível de controle. E eu não quero entrar no detalhe se isso é necessário ou não é necessário, tá? Eu não sou especialista nisso. Mas o que eu quero enfatizar é o nível de controle que isso já está exercendo sobre a mentalidade das pessoas. As pessoas estão completamente condicionadas. Entendeu? E isso será usado, sem dúvida alguma, pelo o anticristo. Sem dúvida nenhuma. E é exatamente isso que o sistema está trabalhando para que a gente chegue lá. Para que isso se chegue ao ponto de ter uma sociedade completamente dócil àquilo que vai acontecer. A não ser pelos remanescentes. Sempre aos remanescentes. Então tá. Você vê que no versículo 3, no finalzinho, ele diz assim, né? Apocalipse 3:3. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra a ti. Olha só. Jesus, aqui, ele fala, eu não vou buscar vocês. Ele vai contra eles. Ou seja, esses que se apostataram de Jesus, da igreja, que se corromperam, já estão do lado do inimigo. Ele já é do lado contrário já. E você vai ver que tudo isso vai encaixar no final, gente. Tá? E aí, na batalha final, vão estar do lado de Gog e não do lado de Jesus. Vão estar do lado contrário. Vamos continuar no versículo 4. Diz assim: Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Amém? Então, existem poucas pessoas que não se contaminaram. E olha que interessante. Ele coloca aqui que eles não se contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco. Aí entra uma questão do contexto da região lá de Sardes. Essa região de Sardes era uma região que existiam muitas guildas, muitos coletivos de tinturarias de lã. E era uma região onde esse era o comércio da região, tingir lãs. E essas guildas, esses coletivos de trabalhadores, esses coletivos comerciais,
também eram adeptos dos cultos imperiais. Então, Jesus diz assim, que não se contaminaram as suas vestiduras. E estavam vestidos de branco, que diz, na qual as suas roupas não eram tingidas. É lógico que aqui está de forma metafórica, né? Ele usa essa forma, mas é importante ter esse discernimento do que Jesus estava falando, porque a importância, né, de não se contaminar as suas vestiduras. Não se contaminar as suas vestiduras nesse contexto é exatamente isso. É você não ter feito parte dos coletivos que praticavam os cultos, a idolatria, as orgias, as bebedeiras, a vida do mundo. Então, esses que não se deixaram contaminar, esses vão estar presentes, andaram com Jesus de branco, junto com ele. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 7:14. Interessante ler. Vamos ler do 3, tá? Apocalipse 7:13. Estão comigo aí? Beleza. Jô tá vivo? Ixi, o Jô deve estar uns 15 minutos atrás. Responde. Oi. 7:14. Apocalipse 7:14. Ah, tá, desculpa. O Bruno me perguntou aqui. Vamos ler do 13, tá? Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestes de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: Meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Tá? Até aí. Então, ter as vestiduras brancas, completamente alvas, como a neve, como existe essa linguagem também, é ter as vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. É estar conectado no Cordeiro, é ser íntimo do Cordeiro. Amém? Até aí tranquilo, né? Vamos ler no versículo 5? Se tiverem pergunta, tá, pode me dar um sinal aí. No versículo 5 diz assim: O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome no livro da vida. Até aí. Então, voltando, né? Jesus, o galardão para essa igreja é, como sempre, a salvação, é estar vestido de branco diante do trono do Senhor, com suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, quer dizer, seus pecados perdoados por Senhor Jesus, arrependidos e perdoados. Pecado perdoado é pecado que se arrepende.
não tem como ter o perdão do Senhor se não há o arrependimento. Por isso que sempre você vai ver Jesus falando, se arrependa. É necessário o arrependimento, mas o arrependimento verdadeiro. O arrependimento que se lembra daquilo que fez e realmente entra em uma contrição de coração e que você olha a podridão que você está, a devassidão que você está e fala, eu não quero isso mais para mim nunca mais na vida. E muda. Então, é o arrependimento de conversão verdadeiro. E que a gente vai tendo eles no decorrer da nossa vida como cristão. Amém? A gente tem várias etapas disso aí. Por isso que eu falo, a caminhada do cristão é um processo. Tem aquele momento ali onde muitas pessoas têm um encontro com Jesus, onde Deus fala no coração delas, elas se arrependem, elas se convertem, mas ali é o começo de uma caminhada onde ela vai precisar fazer isso várias e várias vezes durante a vida dela. Por quê? Porque nós somos pecadores e instáveis. Um momento a gente está muito legal, a gente está muito bem, a gente está feliz, a gente está contente, alegre, bem espiritualmente. Pouco tempo depois, a gente está mal, a gente está bravo, a gente está irado, a gente está longe, raiva. Então, o importante na nossa caminhada é não perder esses freios, é não perder o temor. E mais para frente, eu vou falar mais a respeito disso. Entendeu? É não se deixar, não se acostumar com o pecado, com a vida mundana e não voltar. Porque isso é perigoso, realmente perigoso. Entendeu? O processo de se arrepender, ele tem que ser contínuo na nossa vida. E aí, com o passar das décadas da nossa história de caminhada com Deus, com Jesus, é que a gente vai percebendo que a gente foi sendo lapidado. Amém? Então, eu acho lindo quando a gente olha aquele cristãozinho, velhinho, sabe? Sabe aquelas vozinhas que a gente vê indo para a igreja? Sabe? Os vozinhos, e naquela igreja, na Deus é amor. Sabe? E você vê que ele tá só pozinho, tadinho. Mas tá firme. Tá cabelo todo branquinho. Mas tá ali. Firme com Jesus. Vai lá. Se você pegar para conversar com essas pessoas, com esses senhores, com essas senhoras, pergunta para elas quanto tempo ela ora. E você vai ver o tempo de oração que eles têm. De leitura de Bíblia. Entendeu? Esse é um cristão lapidado. Né? Então, por isso, a gente tem que lutar para que, de alguma forma, a gente seja longâmine na vida. Para ter tempo de se arrepender muito, de se lapidar. Amém? E de estar diante da presença do Senhor com as vestes alvas lavadas no sangue do Cordeiro. E aí, continuando, ele diz assim,
3:5, né? De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Tá? Isso está lá em Apocalipse 20. Vamos lá ver? Apocalipse 20, 11 e 12. Calma que a parte polêmica da aula eu nem entrei. Eu tô esperando. A parte que o bicho pega tá para vir, tá? Isso aqui é só o contexto histórico mesmo, a parte da Bíblia. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Amém? Então, o que Jesus está dizendo aqui é que ao vencedor, o nome deles não será apagado do livro da vida. Ou seja, eles estarão com ele e serão salvos. O vencedor será assim vestido de branco, com vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. No versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas olha que interessante, confessará o nosso nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Isso está de acordo com aquilo que Jesus disse lá em Mateus 10:32 também. Tá? Depois, se vocês quiserem, vocês leem. Tá? Mateus 10:32. Agora, eu gosto, quando a gente vai ler a Bíblia, você tem que fazer um esforço de imaginação para que você se transporte para aquele ambiente, para que você vivencie aquilo ali, aquilo que está sendo falado, narrado, como se você estivesse escutando, presenciando. É assim que você assimila as escrituras. Agora, você imagina, gente, o que é você estar todo... Imagina, vamos fazer um exercício aqui, mental. Imagina você, na glória, uma multidão de pessoas, você vestido de branco, diante do trono do Pai, uma coisa gloriosa. Aqui, eu fico imaginando um trono assim que você mal consegue olhar, porque a glória é muito grande. E aí você é falado o seu nome no livro da vida, diante de toda a criação, é falado o seu nome. E aí vem Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor, o nosso Senhor, e fala o seu nome, e confessa o seu nome, e fala assim: fulano está aqui no meu livro, e é o meu servo, e está salvo, e estará comigo para a eternidade. Gente, olha que privilégio. A gente passa e a gente lê como se fosse nada. A gente lê como se fosse lendo um gibi. E olha a profundidade disso. O privilégio de você ter Jesus falando o seu nome para toda a criação. Mas logo eu pequenininho. Sim, cada um de nós. Um dia, se vencermos, em nome de Jesus, todos venceremos. Amém? Estaremos diante do trono do Pai.
vestido de branco, com as nossas vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, onde ele vai lá olhar no livro e vai estar lá, Robson Mário da Silva. Amém? E vai estar lá seu nome. E ele vai ler o seu nome e falar assim, esse é o meu servo amado a quem eu morri. Não, Ravi. Aleluia. Não, Ravi. Glória a Deus. Amém? Não. Amém. Amém, gente? Amém. Amém. Vocês estão entendendo? Vocês estão pegando essas nuances? Beleza. Agora que entra a parte polêmica da aula, que é a parte da interpretação histórica. E aí, eu vou falar coisas aqui que talvez vocês nunca escutaram na sua vida. E que é fruto de muito estudo. Mas que vocês podem ter certeza que se vocês forem atrás, vocês vão ver que isso é real. E eu vou dar exemplos do que eu estou falando aqui. Seguindo na cronologia da história da igreja, com base nas cartas da igreja do Apocalipse, a carta da igreja de Sardes cobre a parte histórica da Reforma Protestante, que é o início da Idade Moderna, que é a Idade Moderna, na verdade, que vai da Reforma Protestante até o Iluminismo. Aí vocês perguntam, mas peraí, essa carta de Sardes é muito dura. Ela é muito enérgica, ela está falando de uma igreja que está quase morta. E como pode ser a era da igreja protestante? A reforma protestante, no início, teve uma motivação muito boa, que é trazer de volta as bases da fé segundo as Escrituras. Porque a igreja já estava numa devassidão, a igreja institucional, tá? Sempre que eu falo de devassidão, eu estou falando da igreja institucional. Eu gosto de enfatizar isso porque eu não creio em nenhuma denominação. Porque todas são criadas por homens, e os homens falham. E essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus são pessoas que amam e que servem a Jesus. Essa é a igreja verdadeira de Jesus. E que nunca deixou de existir desde que Jesus morreu na cruz. Desde os primeiros discípulos. Desde lá de João e André, que foram os primeiros discípulos de Jesus, até hoje sempre existiu e sempre existirá. E essa é que prevalece, e essa que pisa na cabeça da serpente, e essa na qual Satanás não tem autoridade. Essa é a igreja real e verdadeira. Porque a igreja institucional, ela sempre vai, de alguma forma, se corromper. Porque faz parte do sistema mundano dos homens caído, a corrupção. Então, a igreja protestante, a reforma protestante começou com uma ideia muito boa, com um ideal muito bom. Restabelecer a fé mais próxima do cristianismo primitivo. Porém, com o decorrer dos anos, essa geração de reformadores foi dando lugar a teólogos e filósofos que se apostataram completamente da fé, criando as sociedades secretas modernas. Vocês sabiam disso? Uma pergunta.
Vocês sabiam que as sociedades secretas saíram dos reformadores? Pode me responder. Não, né? Ninguém sabia disso, né? Nunca foram falar disso pra gente. Mas eu tenho certeza, qualquer busca simples no Google, você acha isso. Entendeu? E aí você fica, caramba, como pode? Por quê? Porque o ideal, a mentalidade na mente humana, a gente pode fazer nossos planos. E a gente acha que a gente pode traçar a nossa história, mas com o decorrer dos acontecimentos da vida, muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas como é que eu cheguei até aqui? O plano era bom. No começo era uma maravilha. Mas olha o meu estado de hoje. E foi exatamente isso que aconteceu na história da Reforma, gente. A Reforma tinha um idealismo bom. Mas as consequências de você perder o rigor presente na Idade Média com as doutrinas, os monastérios, com a filosofia escolástica, que era uma filosofia pautada em São Tomás de Aquino, que é uma filosofia cristã. Você perde essas travas, se perdeu essas travas, e aí, aquilo que era para se voltar à igreja primitiva se tornou uma total devassidão. Ao ponto desses teólogos e filósofos se emaranharem em uma rede que ninguém sabe exatamente quão profunda era, de sociedades secretas, na qual existe a procura do conhecimento do oculto por meio de ritos, de alquimia, de feitiçaria, da gnose. Olha só, existe pesquisas, historiadores, que afirmam, inclusive, que Lutero foi um dos fundadores da Sociedade Secreta Rosa Cruz, e Calvino era maçom. Né? E a Rosa Cruz, a Sociedade Secreta Rosa Cruz, começa exatamente no século XVI. Ganha força exatamente no século XVI, que é o século da Reforma. E Calvino, quando Calvino foi o reformador francês, tanto ele quanto Lutero, eles foram, de certa forma, abraçados pela maçonaria e protegidos por ela. Por quê? Porque senão eles morreriam. Então, a maçonaria meio que deu cobertura para esses reformadores. Eu tenho certeza que vocês nunca nem ouviram falar nisso, né? Mas isso está pautado em livros, tá? Em historiadores que realmente identificaram isso. E é meio que um consenso, tá? Na história das sociedades secretas modernas. Sociedade secreta sempre houve na história do mundo, né? Mas as sociedades secretas modernas, que se fazem presente até os dias de hoje, ganharam força na Reforma Protestante. E saíram, sim, aí sim,
se Calvino ou Lutero fazia parte de sociedades secretas, eu não tenho como afirmar isso. Agora, que as sociedades secretas saíram dos reformadores, isso já é comprovado, tá? Isso é certeza. Principalmente dos reformadores alemães. Tá? Eu vou ler para vocês alguns trechos de matérias, artigos que comprovam isso que eu estou falando para vocês, tá? O primeiro diz assim, se vocês quiserem eu mando o link. Diz assim, os primeiros seguidores da Sociedade Rosa Cruz são geralmente identificados como médicos, alquimistas, naturalistas, boticários, adivinhos, filósofos, homens das artes, acusados de muitas vezes de charlatanismo e heresia pelos seus opositores. Aparentemente, sem um corpo dirigente central, assumem-se como um grupo de irmãos, confraria. Tradicionalmente, os Rosa Cruzes se dizem herdeiros de tradições antigas que remontam à alquimia medieval, ao gnosticismo, ao ocultismo, ao hermetismo do Antigo Egito, à Cabala e ao neoplatonismo. A grande maioria dos personagens relacionados com o lançamento dos manifestos Rosa Cruzes se originaram do meio luterano alemão. Tá? Esse é um texto presente na Wikipédia. Aí você fala, mas é a Wikipedia. Mas vamos lá. Eu vou dar outro aqui. Martinho Lutero jamais teria alcançado seus objetivos, a realização da reforma protestante, se não tivesse tido apoio das ordens iniciáticas da época e pego carona na embalada do iluminismo, movimento que entusiasmou e empolgou príncipes intelectuais, pensadores e burgueses, com a participação ativa de ilustres maçons. Esse texto é um texto de um artigo do Diário do Amapá, escrito por Wellington Silva, que se chama Lutero e a Maçonaria. Outro texto. Iluminação, reforma espiritual, conhecimento para além do racionalismo científico e da mera especulação filosófica tomista, doutrina de São Tomás de Aquino, e a derrubada de todos os dogmas religiosos que aprisionavam os espíritos humanos, foi a grande promessa dos irmãos Rosa Cruzes, que no início do século XVI, ou seja, 1500, concomitante com a verdadeira revolução, que é a rebelião de Martinho Lutero, deu início, viriam a provocar uma verdadeira febre de misticismo e um enorme anseio de liberdade de pensamento por toda a Europa. Esse é um trecho de um texto chamado Maçonaria, um ramo da Reforma Protestante, tá? Tirado do site Maçons Progressistas do Brasil. É um texto maçônico da maçonaria. Entendeu? Alguma pergunta? Sem perguntas. Nem tem o que perguntar, né? Não é incrível, gente? Dá raiva isso sim. Hã? Dá raiva isso sim. Agora fala pra mim, como pode isso, gente? Como a gente nunca ouviu falar disso? Eu vou te falar o que eu acho. Se você quiser. Tem alguma mais pergunta? Perguntar. Isso tem relação à Santa Inquisição, às casas das bruxas, por isso que eles protegeram Lutero nessa época?
Não, a Inquisição... A Inquisição foi tipo como se fosse o sistema religioso da época perseguindo aqueles que eram contrários a ele. Contrário a Lutero. Não, contrário à Igreja Católica Romana. Ah, entendi. Entendeu? Ah, sim. Os católicos, deixa eu te falar, eu conheço muitos católicos que estudam muito, conhecem muito, e que dizem que existe um grande exagero da parte dos protestantes em enfatizar essas inquisições. Algo terrível, que torturava, queimava, algo terrível. Sim, Entendeu? aí, como essas Mas coisas- mesmo agora vamos lá, mesmo na forma mais atenuada da coisa, já é algo realmente muito péssimo para a igreja, para os cristãos. Os ateus acusam os cristãos até hoje por causa dessa inquisição. Eles gostam de ficar enfatizando. Você já debateu com ateu, você sabe disso. Eles gostam de ficar enfatizando que da inquisição. E como Entendeu? essas reuniões Só eram que na secretas- Inquisição morreu cristão também. Os cristãos... Mas, entendeu? Não era só as bruxas que morriam. Sim, Entendeu? Sim. Morria cristão, morria qualquer um. Só que, olha só, existiu a Inquisição por parte também dos reformadores. Nós, protestantes, só ficamos sabendo do lado de lá. E não sabemos do lado de cá. O lado de cá também foi... Por quê? Porque entrou uma guerra, gente. A reforma protestante causou um morticínio. Muita gente morreu. E matava dos dois lados, gente. Entendi. Não era só o nosso lado que morreu, não. Não foi só... Eu não gosto... Por isso que, olha só, por isso que eu não me considero protestante. Eu falo, eu sou evangélico, porque minha base está no evangelho. Ah, mas você não é católico, então você é protestante. Não, isso é o católico chamando quem não é católico. Eu não me considero. A partir Entendeu? Por quê? Porque eu não tenho parte com isso. Ah, mas se não fosse eles, você não teria chegado... Tá, tudo bem. Eu entendo a trajetória na qual a igreja, esses 2000 anos, a coisa tomou. Mas eu, sabendo dessas coisas, eu não posso me considerar isso. Entendeu? Por quê? Porque eu não quero ter parte com essas coisas. Minha parte é com Jesus. É com os ensinamentos dos apóstolos. Sim, Lutero... Claro que, é o que eu falei, a intenção pode ser boa. E eu creio mesmo que eles foram bem intencionados. Mas no decorrer da história, e não de muito tempo, dentro do mesmo século XVI, no século de 1500, a degradação já foi completa para o lado dos reformadores também. Ou seja, foi muito mais rápido do que a degradação de 1500 anos de igreja. Por quê? Porque se perdeu o temor. O ideal era bom. Mas sem o temor a Deus, as coisas de Deus, o inimigo faz você de bonequinho. Ele pinta e engorda. Porque você não tem freios na sua vida. E você vai fazer, quando você menos perceber, você já está completamente distante das coisas de Deus, emaranhado nas coisas do mundo, completamente perdido. Certo? Então, olha só, eu vou falar para vocês agora algumas consequências da influência, principalmente da Sociedade Secreta Rosa Cruz, que foi uma sociedade que se originou nesse contexto da Reforma Protestante. Tá? E a influência que ela teve na formação das outras sociedades secretas. Então, por exemplo, na maçonaria,
a maçonaria teve nem mesmo, quer dizer, os maçons, existem linhas dentro da maçonaria. E há maçons que dizem que eles são herdeiros dos conhecimentos ocultos desde lá do Egito, da Babilônia. Mas a maçonaria moderna, como se faz presente até hoje no mundo, ela ganha força na Reforma Protestante. Entendeu? Ela ganha notoriedade e ganha espaço, corpo na Reforma Protestante. A partir da Reforma. Eles formam meio que um ambiente político mesmo. E que, para você ter uma ideia, tá? A maçonaria e esse ramo histórico dos protestantes, eles eram tão próximos que no Brasil o primeiro culto dos presbiterianos no Brasil foi dentro de uma loja maçônica. E da Igreja Batista também. Eita, Lelê. Entendeu? Aí você fala, mas por quê? Porque eles davam cobertura contra a Igreja Católica. Hoje, tudo bem, que todo mundo vai lá, aluga o salãozinho e abre uma igreja. Mas no começo, não. Entendeu? Quem é mais antigo sabe o que era você ser um protestante no meio de uma nação católica. Só que, aí você fala, mas a igreja institucional já fez amaranhados. E isso se você for atrás, quem quiser, vai atrás e pesquisa, você vai ver que a proximidade. Eu, um dia, conversando com um pastor presbiteriano, eu abordei a respeito desse assunto. E o pastor presbiteriano falou assim, realmente, o envolvimento dos pastores presbiterianos era tão grande que isso foi uma parte preponderante na separação da igreja presbiteriana dos Estados Unidos com a igreja. Se você for na igreja presbiteriana do Brasil, você vai ver lá, o nome dela é Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Porque eles romperam com a igreja presbiteriana americana em alguma parte da história deles. Mas, e esse pastor me confirmou. Nós estudávamos hebraico junto. Ele falou, não, realmente, teve um momento que a coisa estava tão emaranhada que precisou haver a separação. Então, nem todo pastor presbiteriano é maçom. Tá? Estou falando nos dias de hoje. Mas uma grande parte era. Existe uma parte que é. Tá? Mas hoje, se você pesquisa no Google aí, você vai ver que tem um monte de pastor maçom. Um monte. E aí já não é mais só tem neopentecostal, tem pentecostal. Um dos ramos da Igreja Assembleia de Deus, o pastor, eu acho que é o Samuel Ferreira, não sei, é maçom. O Silas Malafaia era ou é, não sei. Aí você fala, como pode? Gente, essa é a nossa verdade. Esse é o estágio na qual a gente se encontra. Na trajetória da história da igreja. Aí você vê, volta lá para o Apocalipse, no capítulo 3, e você vê qual é o recado que Jesus dá. Olha, você que ainda não se contaminou, você que ainda está íntegro, entendeu? Preserva o que você tem,
Entendeu? Porque essa igreja morreu. Para Jesus morreu. Porque é impossível, gente, um cristão fazer parte de qualquer tipo de sociedade secreta, porque eu vou depois ler algumas passagens para você que comprova isso. É impossível um cristão autêntico fazer parte de qualquer sociedade secreta. Não dá. Eles dizem que dá. Se você pega debates no canal HIT, lá, vira e mexe, aquele pastor, eu não sei qual é o nome dele, cabeça branca, ele faz confrontos teológicos entre pastores. Eu já vi confronto teológico entre um pastor que defendia que não é possível e um pastor que defendia que era possível fazer parte. Um pastor protestante, um pastor, um padre, ou seja lá o que for, fazer parte de uma sociedade secreta, ou da maçonaria. Falei, não, filho, desculpa, mas para você falar isso aí, você precisa negar as escrituras, você tem que negar as palavras de Jesus. Você precisa negar. Você tem que fazer uma marinhada aí, dar umas voltas teológicas para afirmar isso aí. Então vamos lá. Outra sociedade secreta que que foi influenciada por reformadores, que na verdade já é a Rosa Cruz saiu de dentro dos reformadores. E aí as outras sociedades se basearam e vamos dizer, se espelharam, se inspiraram na Rosa Cruz. E aí tem a Ordem dos Illuminatis de Baviera. Esse aí é o mais conhecido aí das sociedades secretas para o pessoal que estuda a nova ordem mundial, que é chamado dos Illuminatis. O nome original deles é Ordem dos Illuminatis de Baviera. Que já eram patrocinados pela família Rothschilds, os mega-bilionários, os banqueiros mega-bilionários, dono praticamente todo o dinheiro, de quase todo o dinheiro do mundo. Né? Isso, que época que foi isso? No século XVII, 1600. 100 anos depois da reforma. Embora os Illuminati seja fundado por um ex-jesuíta, um ex-padre jesuíta, chamado Adam Weishaupt. Porque o que foi a ordem jesuíta? Foi uma resposta da igreja aos reformadores. Eles criaram a Sociedade de Jesus como uma resposta para os protestantes. E segundo quem estuda os jesuítas, dizem que em algum momento da história dos jesuítas, essas sociedades secretas se apoderaram deles. Deixa eu te falar. O Chiquinho, ele é o quê? O Papa Francisco. Ele é um jesuíta. Ah, sim. E se você vai ver um livro de um camarada chamado Malak Martin, que fala sobre os jesuítas, você fica de boca aberta. Em alguma etapa, hoje, o que o Malak Martin narra no livro A História dos Jesuítas, aquilo ali já é satanismo puro. Com sacrifício de criança e tudo. Ô, Robson, Oi. mas o Francisco é declaradamente jesuíta? Sim, ele nasceu. Sim. Ele se declara isso, não é tipo um estudo que fala que ele é... Não. O Papa Francisco, ele é um jesuíta. Quando ele nasceu, ele é um jesuíta. Eu não sei, eu não conheço a biografia dele, mas logo eu lembro quando ele foi colocado como Papa, e onde a própria Globo e as mídias tradicionais falando, ele é um jesuíta. Mas eu não, olha só, eu tenho sempre muito cuidado em generalizar. Porque eu não gosto de generalizar, porque eu sei que sempre tem pessoas boas, pessoas fiéis, sempre tem bons cristãos. Então eu não posso afirmar que todos os jesuítas são assim. Não posso afirmar.
Mas quem estuda e quem estudou eles de forma profunda, e que já foi, esse Malak Martin, ele era um jesuíta e narra daquilo que ele viu, ele fala a respeito de sacrifícios, ocultismo, fortemente presente nessa organização. Tá? Mas, então, os Illuminatis de Baviera se inspiraram muito na Rosa Cruz. Aí a gente já não sabe, porque eles realmente são secretos. Tá? O que a gente sabe é de estudos de gente que conseguiu documentos, que foi atrás, que ou de próprios membros que saíram e que narraram o que aconteceu. E eles foram, esses Illuminatis estão intimamente ligados com a Revolução Francesa. Partiu deles, né? Eles tiveram uma participação muito forte na Revolução Francesa. Continuando. E no Iluminismo. A Revolução Francesa foi uma carnificina. Entendeu? Eles, em nome de um ideal de fraternidade, de igualdade, eu vou lá saber, eu não lembro exatamente qual que é esse termo, maçom, irmandade, fraternidade, igualdade, é o termo maçom. Em nome dessa era das luzes, do iluminismo, veja que está tudo ligado. Tá? E que nós aprendemos na história tradicional, que foi bom, que foi uma maravilha. Entendeu? Que era democrático. Foi o início da era democrática. E que morreu muito cristão autêntico. Verdadeiro. Ou seja, é o próprio sistema de Satanás. Quer perguntar? Aí... Calma aí. Oi, tá. Então, uma pergunta. Posso fazer? Pode. Então, essa mesma época histórica dos jesuítas calha com o descobrimento do Brasil, colonização do Brasil, matança de índios, consagração a índios, alguma coisa nesse sentido? Como? Eu não entendi o finalzinho. Será que como teve muita matança de índios, poderia ser também consagrações ao misticismo, os jesuítas? Não, eu não creio. Eu não creio isso. Mas foram colonizados. Eu acho que a matança dos índios ocorreu porque eram colonizadores, né, gente? Eles estavam chegando em um lugar, eles queriam tomar aquele lugar, os índios que estavam no lugar não aceitaram o lugar e o mais forte venceu. Sim. Os índios tinham arco e flecha e o outro tinha arma. Quem vai vencer? Quem tem arma, né? Quem tinha uma tecnologia mais avançada prevaleceu por aqueles que tinham uma condição... Não estou falando nem que é certo nem que é errado, estou falando que foi o que aconteceu. Né? Essa é a história. A gente não pode negar a história. A gente não pode mentir ou ocultar a história. Por que não nos falaram a respeito disso aqui? Que eu estou falando isso para vocês. Porque o Brasil, e que, na verdade, eu ouvi isso muito de leve em uma classe de estudos que eu tenho. E que eu particularmente, fui atrás. Por quê? Porque eles não querem que as pessoas saibam da verdade. Imagina se os caras sabem disso. Imagina, gente, o que acontece? Para quem já é da sociedade secreta, já está no meio, já está envolvido, está tudo certo, ele já sabe. E eles vão falar o quê? Não, imagina, a gente é do bem, nós fazemos o bem, nós queremos ampliar o conhecimento, propagar as boas ações. No começo, sim, mas aí depois você vai entrando, mergulhando na coisa...
quem chegou no grau máximo lá fala que, é sacrifício de seres humanos em nome de Cadu. Entendeu? Não, então para, gente. Não tem como. Não dá para conciliar. Se arrepende, volta, lembra-se do que você recebeu no começo, se arrepende, se liberta, saia desse troço, larga esse negócio, abandona isso e volta para Jesus. Lava suas vestes no sangue do Cordeiro, tira esses demônios, tudo que se apossou da sua vida com consagrações que se fizeram, rituais que se fazem nesse meio, e volta para Jesus e seja salvo. Eu vou perder tudo que eu tenho. E daí? Melhor perder tudo que você conseguiu na vida do que você perder a sua alma e passar a sua eternidade no inferno com Satanás. Então, continuando, essa sociedade secreta aqui, ela quase ninguém ouviu falar dela. Essa sociedade aqui, quase ninguém ouviu falar, mas ela teve uma profunda influência em tudo que aconteceu no século XX. O nome dela é Ordem Hermética da Aurora Dourada, ou Golden Dawn. Ela foi uma sociedade secreta mais recente, mas que diz que foi influenciado também pelos Rosa Cruz, que surgiu do meio reformador luterano. Você está entendendo como a coisa, um abismo chama outro abismo, e a coisa foi se aprofundando lá nos mares do inimigo, no conhecimento do oculto? Esses Golden Dawn, essa ordem hermética da Aurora Dourada, o foco deles era a alquimia, a astrologia, a feitiçaria e a busca pelo conhecimento perdido pelos antepassados nórdicos e celtas, que preservaram o conhecimento, que buscavam e preservaram o conhecimento oculto dos babilônicos. Olha onde a raiz desse negócio. Dos babilônicos, egípcios e da pré-história, na qual eles diziam se valer de super-homens, homens-anjos. Olha que loucura isso, gente. Se você for lá em Gênesis, no capítulo 5, 6, na era pré-diluviana, você vê que os anjos, uma parte dos anjos, coabitaram com as mulheres e geraram os Néfilins. Esses malucos aqui, porque é gente louca, querem buscar o conhecimento desses caras lá atrás. No ocultismo, aquilo que você acha que você sabe, a história contada para nós não é a mesma história que eles buscam. A história que eles buscam é a história deles, que eles conhecem muito bem, é muito bem rastreável. Eles têm bibliotecas gigantescas, de assuntos gigantescos. Existem testemunhas reais de pessoas que falaram que viram essas coisas, que conhecem essas coisas, que estudam essas coisas, entendeu? Pessoas que já foram do meio, que de alguma maneira Deus saqueou essas pessoas desse meio para contar o que viram e viveram. E esses caras buscam essas loucuras, o ocultismo é isso. O conhecimento do ocultismo é esse conhecimento dessas práticas ocultistas que vieram de séculos, de milênios lá de trás, que é exatamente o sistema de Satanás. Isso nada mais é do que o sistema do anticristo, que um dia vai tomar corpo de tal forma no mundo que vai dominar todas as coisas, que vai dominar tudo,
que vai limar a liberdade de tal ponto das pessoas, e que somente serão perseguidos e vai achar ruim aqueles que olharem e falam assim, não, eu não vou me adaptar a isso aí, eu não quero me adequar a isso aí, eu não quero. Ah, mas você vai passar fome, você vai viver a morte da sociedade, você vai morrer. Tudo bem. Se eles são herdeiros do ocultismo satânico, nós somos herdeiros da verdade de Jesus, e na qual foi fundamentada por mártires que viveram e morreram pela verdade que liberta. E eu sou esse herdeiro desse aí. Esse é meu lado. Se for para mim morrer por isso, eu morro. Mas eu morro e vou para a glória. Feliz da vida. Então, agora você fala assim, por que eu falei que essa sociedade hermética da Aurora Dourada influenciou? Sabe quem era membro dessa sociedade? Uma mulher chamada Helena Blavatsky. Helena Blavatsky era uma russa, filósofa ocultista, que influenciou na ideologia nazista e de Hitler. Se você pega o ocultismo, para estudar o ocultismo no nazismo, você vai ver que o nazismo era tipo de uma religião ocultista, com base muito nos ensinamentos e na influência dessa Helena Blavatsky. Outro que foi influenciado, Aleister Crowley, fez parte dessa sociedade secreta. Aleister Crowley foi um bruxo, guru de roqueiros como Beatles, Led Zeppelin, Ozzy, Iron e Raul Seixas. Entendeu? Eles fazem menção ao Aleister Crowley. Eles fazem, tem capas tem uma capa muito conhecida do disco dos Beatles que tem a figura do Aleister Crowley. Acho que eu lembro. Entendeu? E também, se você pega e vai ver a história dessas bandas, eles foram fortemente influenciados por Aleister Crowley. Isso é de conhecimento de quem estuda. Isso aí é mais do que... isso aí já é fato concreto. Não tem nem o que discutir. Porque eles mesmos falaram que tinham, eles gostavam disso, eles adoravam esse ocultismo aí. Que é o rock satânico, gente. Isso aí, a gente tem que olhar, ver e rastrear e falar, olha, o que for disso aí eu não consigo, eu não posso estar esse troço. Por quê? Porque eu estou escutando influência disso. E você acha que alguns, por exemplo, o rock progressista, alguns deles falam declaradamente, outros não. The Doors, por exemplo. Eu tô falando de banda que eu sempre gostei na vida. Não, isso é mais recente. Entendeu? Mas Led Zeppelin. Cara, gente, você acha que a revolução que esses caras fizeram no mundo foi por acaso? A quantidade de jovens que eram cristãos e deixaram as suas igrejas dos seus pais, se revoltaram contra elas, passaram a usar drogas sintéticas, LSD e tal, e tiveram as suas mentalidades completamente transformadas, transfiguradas, e passaram a ser adeptos do ocultismo e do satanismo, é por acaso? Claro que não. Se você pegar para estudar, você vai ver que existe todo um ramo de planos que desejaram fazer isso com a sociedade, baseado nos valores judaico-cristãos. E como você vai se situar nisso aí? Eu vou te falar como eu me situo. Eu procuro ver o que eu estou ou saber o que eu estou escutando. Entender o que eu estou escutando. Entender a letra, né? Porque se isso, de alguma maneira, fere a santidade de Jesus e do Espírito Santo,
a minha escolha é pela santidade de Jesus e do Espírito Santo. Eu não quero ter parte com essas coisas. Amém? Vocês estão me entendendo, gente? Desculpa se eu estou sendo de alguma forma... olha só, eu estou falando a verdade, estou falando que é fruto de estudo, estou falando... Isso aqui que eu estou falando para vocês é precioso. E eu demorei muito tempo para entender. E para estudar. E não, ó, eu dou para vocês tudo que vocês quiserem depois. Se vocês querem links, se vocês querem, eu mostro para vocês do que eu estou falando. Eu tenho base do que eu estou falando. Não é achismo, não é coisa da minha cabeça. Entendeu? Mas é a verdade. Tá? Outro, influenciado pela sociedade, pela mesma sociedade secreta da Aurora Dourada no segundo raio do inferno lá. Anton LaVey. Anton LaVey nada mais é do que o fundador da Igreja do Diabo nos Estados Unidos. Do diabo. Ele é o fundador da Igreja do Diabo nos Estados Unidos. Então, se você pegar para ver a área de atuação dessas sociedades secretas no mundo, você fala, meu Deus do céu, cara. Esses caras realmente, isso é verdade. Eles falam assim, não, mas nós formamos o mundo conhecido de hoje. É verdade. Eles formaram o mundo conhecido de hoje. Eram pessoas extremamente, sempre foram pessoas extremamente influentes na sociedade. E que deram rumo para a sociedade. Por isso... Entende? Liga os pontos. Por isso, o cristão autêntico, ele se sente como se um peixe fora d'água. Ele parece que rema contra a maré. E rema contra a maré, porque a maré foi todinha construída com base no ocultismo e no satanismo. Ao longo dos séculos. Amém? Fala, mãe. Eu só tenho uma observação, talvez seja só uma loucura da minha cabeça. Mas como o diabo tenta copiar as coisas de Deus, Jesus fala, sua pedra angular, a rocha. E o roque, o que é roque no inglês? Rocha, pedra. Então, essa mesma pedra ele desvirtua para puxar pro lado dele, né? O inimigo. Sim. Esse nome, pedra. Eu não sei qual que foi a ideia do rock. Eu não quero entrar nessa seara do rock, porque o rock é um ritmo. O rock é um... Oi, mãe? Eu fiz a parte da geração dos hippies. Do Elvis Stones, aquele mega show que teve nos Estados Unidos lá. De lá, o Elvis Stones, né? Woodstock. De lá, naquela época, muitos filhos de pais cristãos, crentes na época, foram desvirtuados para ir para a era dos hippies. Sim. Né? A senhora é dessa geração. Eu sou dessa geração. Sim. Paz e amor, contra a sociedade, contra tudo, os valores, né? Sim, a senhora é dessa geração. Mas é isso que eu estou falando. A influência... Eu não fiz parte disso, mas eu tentava usar pelo menos... Não, mas você pode ter... Presta atenção. Né? Todo o meio cultural dessa época foi fortemente influenciado por isso. Sim. Entendeu? Todo pensamento progressista de esquerda hoje foi influenciado por isso. Porque aí entra um outro ramo, que eu não vou abordar agora, mas entra um outro ramo aí de filósofos marxistas da escola de Frankfurt, que também eram ocultistas. Gente, essa gente é tudo ocultista. Tem um pessoal que tem um canal no YouTube que chama Brasileirinhos,
Esses caras são muito loucos, assim, tem uma arte meio... eles falam que eu esqueci o ramo da arte que eles divulgam aí e tal. Assim, e eles dizem um negócio que eu acho interessante. Eles são conservadores. Eles falam assim, no máximo, presuma macumba. E é verdade, gente. Daí a importância... Se você começar a cutucar e a ver a espiritualidade dessa gente anticristã, você vê que eles são tudo ocultistas. É tudo do batuque. Não é por acaso. Daí Entendeu? a importância da gente saber a letra da música, inglês, do rock, inglês, que está cantando. Que a gente não entende, mas as letras dá ênfase ao ocultismo, na parte espiritual, está invocando a Satanás. Sim. E a gente não sabe. Mas, sim, espiritual, a música, ela fala com a música move a nossa alma. Sim. Entendeu? Ela mexe com o nosso interior. E a influência da música, de uma música que, de alguma forma, ela tem raiz satânica no nosso interior, ela é terrível. Isso, a senhora está dando testemunho real, mas óbvio que eu nasci em 1979, eu nasci quando essa coisa começou a terminar, ia nascer um outro movimento de rock, que aí já era o rock mais propriamente voltado mesmo, declaradamente satânico, né? Que é o rock dos anos 80. Mas assim, eu não quero entrar nessa... Eu só falei disso para que vocês possam ter ideia do que no início da coisa era apenas um ideal bom, mas que sem o temor a Deus e o rigor de você viver com Deus e praticar as coisas de Deus de forma íntegra e verdadeira, gera as consequências para o pecado, as consequências desse esfriamento espiritual. Então, ó, eu vou ler algumas, para terminar aqui, eu quero ler alguns versículos para não terminar dessa forma, porque eu sei que é um assunto pesado e eu sabia que eu ia entrar em uma seara complicada. Mas eu quero que vocês entendam, gente. Eu faço isso por amor a Jesus e a vocês. Entendeu? Eu amo minha família. E eu quero que todos vocês entendam como a coisa se procedeu. Entendeu? Ame a Jesus acima de todas as coisas. Então, olha só, eu quero ler um texto, 3 versículos bíblicos aqui. O primeiro é: também lhes disse, vem porventura a candeira para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador, pois nada está em oculto, senão para ser revelado, manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Jesus falou isso em Marcos 4, 21. O cristianismo é a revelação. O Apocalipse é a revelação. Nós somos da verdade e tudo que nós fazemos é revelado, não é em oculto. Não tem como ser oculto, não tem como fazer nada em oculto. Tem que ser revelado, tem que ser a luz. Nós somos da luz, entendeu? Somos filhos da luz, estamos na luz e somos pela verdade, sempre pela verdade. O segundo, declarou Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Jesus não falava em oculto. Jesus falava às claras. Jesus falava, tudo que ele falava em público.
em algumas coisas ele falava de forma privada para os discípulos, porque ele tinha que, de alguma forma, preservar alguns conhecimentos aos discípulos. Mas depois ele sempre falou assim, aquilo que vocês viveram comigo, fala. É ou não é? Ele falou assim, agora é a hora de vocês contarem. E aí os discípulos saíram contando tudo que eles viveram com Jesus, todas as experiências com Jesus, Jesus transfigurado. Eles falaram. Não tem conhecimento oculto. E o terceiro, é esse texto que eu acabei de ler, está em João 20. O terceiro texto é, quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Não há comunhão entre as luzes e as trevas. Não tem como um cristão, um pastor, um servo de Deus fazer parte de nenhuma dessas loucuras ocultistas. E nós cristãos que viemos depois de tudo isso, e que muitas vezes a gente não tem o conhecimento da profundidade da ação do inimigo, nós temos que fazer uma reflexão e se aproximar daquilo que realmente Jesus deseja para nós. A verdade, a integridade, o amor a Ele acima de todas as coisas, ao próximo. Quem ama o próximo, fala a verdade. Por quê? Porque se você mente, se você oculta, você impede daquele que o ouviu de se libertar. Então, é melhor você escutar verdades que de alguma forma pode te machucar do que você ouvir mentiras que te conforte. Jesus veio para nos libertar. Eu sou a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Para concluir, tá? Jesus nunca abandonou a sua igreja. A verdadeira igreja sempre existiu e sempre existirá, como eu disse. São dos verdadeiros cristãos autênticos que lutaram para se preservar íntegros diante de Deus e de Jesus Cristo e na presença do Espírito Santo. E por causa disso mesmo, aí eu vou dar aí uma deixa aí para a aula que vem. Indo nesse rumo, a igreja já teria acabado nos dias de hoje. Então, quer dizer, em algum momento, Deus interviu na história e o Espírito Santo deu um contragolpe. E esse contragolpe foi o que depois ficou conhecido como os avivalistas, que é exatamente a próxima carta, a carta da igreja de Filadélfia. Tá? É o revigorar da fé e a missão evangélica da igreja no mundo, tá? Que foram perseguidos fortemente tanto pelo ramo reformador da igreja quanto pelo ramo católico da igreja, fugiram para as Américas e fundaram ali um novo continente. Tá? Aí isso aí a gente trata semana que vem. Entenda uma coisa. Estão me escutando? Todo mundo, presta atenção. Entenda uma coisa. Ó, isso que eu estou falando para vocês é muito grave. Tá? É muito sério e mexe com poderes. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou postar esses vídeos depois nas redes. De repente, pode ser que vídeos meus sejam até excluídos depois, mas não importa. Se uma pessoa ver ou ouvir e já ajudar essa uma pessoa, para mim já é uma missão. Porque eu tenho encarado isso como uma missão de Deus na minha vida. Entendeu? Para mim, olha, ó, o que eu estou falando para vocês.
Para mim, isso é mais importante do que tudo que eu já fiz na minha vida. Tudo. Todos os meus anos como pastor, tudo que eu já preguei, tudo que eu já evangelizei, de tudo que eu já fiz para o Senhor, e quanto mais da minha profissão secular. Meu Deus do céu, isso está imensamente, talvez essa seja a missão da minha vida. Porque isso é de uma profundidade e de uma clareza para quem ouve e que traz libertação incrível. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu sei que o inimigo se levanta. Ô, Robinho, não tem como você nem sequer questionar se a gente está chateado com você, porque você está nos livrando, de repente, do inferno, da nossa condenação espiritual, nossa alma. Você está abrindo nossos olhos, tá entendendo? Nós temos só que agradecer. Você está sendo instrumento de Deus, de repente, o seu verdadeiro chamado como pastor seja esse na sua vida, tá entendendo? Pela internet. E que realmente, eu não sei, mãe, mas eu não sei quais são as consequências disso. Eu tô preso, eu agradeço, eu fico feliz de vocês entenderem dessa maneira, porque essa é a minha real intenção, entendeu? Mas a verdade mesmo para nós, para onde chegar esse vídeo. Foi a mesma coisa quando eu falei para a senhora a respeito da dança do ventre, lembra? Sim, a mesma coisa, eu te agradeço. Eu tenho o maior cuidado possível para falar essas coisas, mas o que eu recebo de Deus, o que eu recebo como compreensão de Deus, que esse conhecimento eu sei que vem de Deus, eu tenho que falar, porque se eu não falar, o errado sou eu. E eu quero deixar... E eu não cumpro com aquilo que Deus me deu para me entregar, entendeu? Eu quero, como testemunha viva do que está acontecendo com essas suas aulas, que para o futuro, para onde ela chegar, realmente existe uma batalha espiritual a cada um que ouve. Eu estou presenciando coisas na minha casa que é a coisa impossível. Se contar, a pessoa não acredita, entende? Por isso que eu digo para vocês, se apeguem com Deus. Sim. Porque a gente não está brincando. O negócio é complicado. Tá? E o inimigo ele vai se levantar. Sim. Se apeguem com Deus. Sim. Confesse os seus pecados. Se apeguem com o Senhor. Lave as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Entendeu? E venha para a glória. E deixa Deus, o Espírito Santo, te guiar e te dirigir. Então, eu quero, como testemunha viva, aonde chegar esse vídeo no futuro, que vocês vão entrando numa batalha espiritual temerosa. Se fortaleça mesmo, porque o diabo tá irado. Tá entendendo? O inimigo vai se levantar para tentar nos impedir. Coisas sempre. Impossíveis acontecem. Entendeu? É verdade. Sempre. Testemunha viva. Mas Jesus sempre vence no final. Sim. Em nome de Jesus, claro. O Senhor Jesus sempre vence. Ele prevalece. A verdade sempre prevalece. E que o Espírito Santo e que Deus possa realmente tirar as vendas dos nossos olhos. Então, eu peço de coração mesmo que você se volte para o Senhor, porque Ele ama, Ele nos ama e Ele quer nos salvar de tudo aquilo que o inimigo planejou para nós. Bem, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. E consagramos, meu Deus, essa aula a Ti, tudo que nós falamos aqui ao Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo tempere essas palavras, o conhecimento dessa verdade que nos foi revelada, meu Deus, da forma correta nos nossos corações, para que isso traga um coração mais íntegro e verdadeiro diante do Senhor, mais puro, mais voltado para Ti, Senhor, mais santo. Lava os nossos pecados, Senhor, no sangue do Cordeiro, Jesus.
e transforma as nossas vestes sujas, imundas, em vestes limpas, mais alvas que a neve, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os grilhões do inferno que tentam nos aprisionar, seja quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que se levante contra a realização dessas aulas e contra, Senhor, o teu plano e a tua missão nas nossas vidas, meu Deus, seja quebrado em nome de Jesus. E que o Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Toma a nossa vida, Senhor, toma a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, toma nossas vidas. Meu Deus, nos liberta de todos os males. Em nome de Jesus. E traz, meu Deus, a verdade no nosso coração. Que o Senhor reine em nosso coração. De fato, de verdade. Arranca todo o mal, Senhor. E prevaleça, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Cuida, Senhor, da nossa família. Acampa os teus anjos ao redor da nossa casa, dos nossos familiares, de todos eles, das nossas crianças. Não permita que haja retaliação contra as nossas crianças, meu Deus. Acampa os teus anjos nas nossas crianças. Espírito Santo de Deus, proteja as nossas crianças, meu Deus. Em nome de Jesus. Seja quebrado qualquer tipo de malignidade e que o Senhor reine na nossa vida. Reine, seja entronizado na nossa família. Ocupe o teu lugar de glória na nossa família, na nossa casa, nos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.